Bom dia, pessoal! Em tempos difíceis como este, precisamos nos adaptar. Então, vamos aproveitar o momento para estudar, conhecendo hoje as características gerais dos seres vivos. Vamos conhecer como separamos, como diferenciamos um ser vivo de um ser inanimado, aquele que não possui vida. Iniciando pela questão celular. Sabemos que para ser um ser vivo, ele precisa ser formado por célula. Então, célula é a menor unidade de um ser vivo. Existem aqueles seres vivos que são formados por uma única célula, o qual chamamos de seres unicelulares, por exemplo, as bactérias. Mas existe também aqueles seres que são formados por muitas células, várias células. A esses damos o nome de multicelulares. Ainda na questão celular, sabemos que existem seres que na sua estrutura ele não possui carioteca, ou seja, o núcleo está disperso no citoplasma. A estes chamamos de procariontes, pela sua desorganização celular. Outros que são multicelulares e que a sua célula possui carioteca, ou seja, o núcleo está ali, presinho por uma carioteca. Estes a gente chama de eucarionte. Lembre, eu sou organizada, então eucarionte. Nós, seres humanos, temos as células eucarionte. Somos seres multicelulares e eucariontes. Enquanto que as bactérias, por exemplo, elas são unicelulares e procariontes. Primeira característica que conhecemos, pessoal, a questão celular. Iremos agora para a segunda característica. Lógico, alguém deve estar se perguntando, se é um ser vivo, é porque possui vida? Claro, é uma das características. Todos os seres vivos possuem um ciclo vital. O ciclo vital que conhecemos: nascer, crescer, reproduzir e morrer. Mas lembre-se, não necessariamente precisamos passar por todas essas etapas. Existem aqueles seres que logo após nascer, ele morre. Então, a estes passou apenas por 2 etapas. Nasceu e morreu. Então, lembre-se, não necessariamente precisa passar por todas as etapas do ciclo vital. Conhecemos assim a segunda característica. Vamos agora para a terceira característica. A terceira característica será a questão da energia. Para se manter vivo, todo ser vivo, ele precisa de energia. Lembre-se, existem aqueles seres que, lógico, para a gente adquirir essa energia, a gente vai obter essa energia através da nossa alimentação. Então, existem seres que eles produzem o seu próprio alimento, sendo chamado assim de produtores ou autotróficos. Os seres autotróficos, como as plantas, por exemplo, estes a gente diz que eles são autotróficos por produzirem o seu próprio alimento. Então, ele obtém a energia na sua produção de alimento, que a gente chama de fotossíntese, no caso de plantas e algas. Mas também existem os seres que são heterotróficos. Os heterotróficos são aqueles que buscam o alimento, como nós, por exemplo. Quando a gente está com aquele vazio no estômago, a gente vai na cozinha, na geladeira, no armário, à procura de alimento. Como a gente obtém essa energia através do alimento e a gente não é capaz de produzir, a gente procura o alimento, a gente chama de heterotróficos. Os seres heterotróficos, eles procuram um alimento diferente dos autotróficos que produzem o alimento. Então, lembre-se, os autotróficos apenas plantas e algas, e os heterotróficos são os seres humanos, todos os animais em geral, ok? Uma terceira, ou melhor, uma quarta característica é a questão da reprodução. Todos os seres vivos, para eles serem capazes de perpetuar a sua espécie, ele precisa se reproduzir, sabendo que existem os 2 tipos de reprodução. Existe a reprodução assexuada e a reprodução sexuada.
Na reprodução assexuada, não há troca de material genético. Se não há troca de material genético, a gente chama de reprodução assexuada. No caso do exemplo que eu estava falando antes, das bactérias. As bactérias, elas se reproduzem assexuadamente, por bipartição. Ou seja, uma bactéria dá origem, ela se divide, dando origem a duas. Esse tipo de reprodução, ele gera descendentes idênticos. Ou seja, quando ele se dividiu, formou duas bactérias exatamente iguais. A esse tipo de reprodução não existe troca de material genético. Então a gente diz que é uma reprodução assexuada. Na reprodução sexuada é aquela onde existe troca de material genético. No caso de nós seres humanos e de vários outros animais. No caso, aves, répteis, anfíbios, peixes, todos se reproduzem sexuadamente. Uma outra característica é a irritabilidade. Cuidado com o termo, viu, pessoal? Quando eu estou tratando de irritabilidade, eu não estou falando de raiva. Alguém se irritou, está ali com raiva. Não é isso. Eu estou falando de uma das características dos seres vivos, que é a capacidade de reagir a estímulo. A capacidade de reagir ao estímulo, que se torna também um processo de defesa. Ou seja, se alguém, eu estou aqui, se alguém vem com algo quente para tocar na minha mão, esse processo que eu chamo de irritabilidade, que eu também falei, que gera um processo de defesa, ele vai gerar um movimento. Ou seja, eu imediatamente eu vou me afastar, eu vou tirar a minha mão. Se, por exemplo, eu estou com uma placa quente e vou tocar aí no seu dedinho, quando você sente o calor, a quentura, você logo puxa o dedinho para não se queimar. Então, a este processo a gente chama de irritabilidade. Um outro exemplo também, porque a irritabilidade, que eu falei antes que ele pode gerar um movimento, ele não acontece somente nos animais. As plantas também são seres vivos. Então, é um processo comum a todos os seres vivos. Por exemplo, a gente sabe que nas plantas existe um processo chamado de fototropismo, onde a planta ela vai crescer para o lado da luz. Então, a irritabilidade gerou aquele movimento, aquele estímulo, para ela se virar para o lado da luz, para ela poder produzir o seu alimento. Por quê? Para ela realizar a fotossíntese, produzir o seu próprio alimento, ela vai precisar da luz solar. Então, esta é mais uma característica, a irritabilidade. Uma outra característica é a evolução. Evolução é o conjunto de transformações. A questão da adaptação influencia muito na evolução. Então, já vimos que os processos, as características gerais, conhecemos primeiro a questão celular, depois vimos o ciclo vital, a questão da energia, da reprodução, da irritabilidade e da evolução. Assim conhecemos todas essas características dos seres vivos. Tudo isso, pessoal, que acabamos de ouvir, que eu acabei de falar, ele é comum a todos os seres vivos. Por isso que a gente chama de características gerais. O termo geral é porque ele é comum em todos os seres vivos. Apesar da grande diversidade dos seres vivos, eles estão agrupados em 5 grupos que iremos conhecer detalhadamente no decorrer de nossas aulas, que são Monera, onde estão presentes as bactérias, Protista, onde estão presentes os protozoários, Fungi, onde estão presentes os fungos, os vegetais, ou como é comum você escutar e ver aí nos livros, o reino Plantae. Este aí é onde a gente vai ver todos os vegetais. E o reino animal, que é o reino animal, onde a gente vai estudar todos os animais. Ficamos por aqui. Apesar de toda essa pandemia, vamos tentar se manter sempre estudando. Ficamos por aqui, fique na paz e até a próxima em nossas atividades.